Vamos dar seguimento à nossa aula sobre manejo de vacas na lactação, agora falando da alimentação de vacas no final de lactação. Então, o final de lactação, ele corresponde ao 7º mês de lactação até o 10º mês, onde a vaca será seca, né? A vaca deve ser seca 2 meses antes do parto. Então, o final de lactação são os 3 últimos meses de lactação, terço final. Nesse período, a produção de leite da vaca, né, ela continua a cair. A produção de leite vai caindo a cada mês após o pico. Chegou no final de lactação, a produção já se encontra baixa. A vaca continua em balanço energético positivo. Aqui seria o período ideal para a vaca acumular reservas energéticas para o parto. O score de condição corporal nessa fase é 3,5. Então, se a vaca tiver com score 3, um score 2,5, houve alguma falha no manejo aí durante a lactação. O score ideal para a vaca se encontrar nessa fase aqui já é 3, 3,5, tá? Porque ela está em balanço energético positivo. A produção de leite está baixa, o consumo de matéria seca está maior do que o consumo de energia, está maior do que a exigência energética. Então é para essa vaca estar com o score corporal bom, é para essa vaca já estar acumulando energia, está com o score corporal 3,5. Os cuidados aqui seriam para não superalimentar a vaca, para não parir com score superior a 4. Então, alimentar as vacas, a alimentação das vacas no final de lactação seria evitar que as vacas ganhem excesso de peso. O ideal seria o animal parir com score corporal 3,5. Utilizar dietas ricas em fibra para evitar o excesso de ganho de peso. E a alimentação seria basicamente fornecimento de alimentos volumosos de boa qualidade. Então, nessa fase, a suplementação com concentrado tem que ser observada para evitar que a vaca acumule um score corporal acima de 3,5, que é ruim a vaca parir com score ruim, a vaca parir magra, mas é ruim também a vaca parir gorda. Então, nessa fase aqui, a vaca está próxima ao parto. Então, é ruim tanto a vaca parir magra quanto a vaca parir gorda demais. O ideal seria o score 3,5 a 4. Então, o final de lactação, temos esse cenário aqui, ó. A produção de leite caindo, a vaca vai ser seca daqui alguns meses, produção de leite caindo, consumo de matéria seca também está caindo, mas é bem maior do que a produção de leite, então consumo de energia está maior do que a exigência em energia. O animal aqui ainda se encontra em balanço energético positivo, tá? Então, por isso, a produção de leite caindo e o consumo de matéria seca bom, o animal acumula score corporal, ela ganha peso e acumula score corporal. O consumo de energia é maior do que a exigência em energia, então o animal ganha peso, aumenta o score corporal. Aqui ela já vai entrar no meio da sua gestação, né? A vaca, lembrando que ela deve emprenhar aos 3 meses após o parto. Então aqui ela já passou o início de gestação, está no meio de gestação, tá? Então, o score corporal ideal seria 3,5. Então, aqui é você monitorar o score corporal da vaca para evitar que ela ganhe um excesso de peso. Então, seria uma dieta mais à base de forragens de ótima qualidade, uma baixa suplementação concentrada. Então, a alimentação de vacas secas, aos 60 dias antes do parto, você vai secar as vacas, então já vai entrar aqui no período seco, Então, já estou falando aqui de vacas secas, já falei de vacas em final de lactação. Vamos falar agora do período seco, a alimentação de vacas no período seco, que seria esses 60 dias aqui antes do parto. Então, as vacas são secas 60 dias antes do parto. Como é que deve ser a alimentação dessas vacas secas? Então, fornecer alimentos volumosos de boa qualidade, evitar que as vacas ganhem peso em excesso, porque as vacas já estão aqui nessa fase aqui, ó. Então, a vaca tem que parir com score 3,5, no máximo 4. Então, evitar que a vaca ganhe muito peso, para não parir muito gorda. A vaca que pare gorda tem mais problemas metabólicos, como cetose, né? Fígado gorduroso, deslocamento de abomaso, então febre do leite. Então, a vaca não pode parir nem gorda demais, nem magra demais. Então, a alimentação nesse período seco aqui, fornecer alimentos volumosos de boa qualidade, evitar que as vacas ganhem peso em excesso. Aí, 3 semanas antes do parto, você vai iniciar o fornecimento concentrado. Ou seja, 21 dias antes do parto, a gente fala o período de transição,
21 dias pré-parto e 21 dias pós-parto, é o período que a vaca passa de vaca seca para vaca em lactação, é um período crítico. Então, nessas 3 semanas antes do parto, você deve iniciar o fornecimento de concentrado já para adaptar a vaca ao consumo de concentrado que vai ser maior após o parto. Então, a vaca tem que ser adaptada gradativamente ao consumo de concentrado antes do parto, para quando chegar no parto, ela parir e já está adaptada a esse consumo de concentrado. Os micro-organismos do rumen estarem adaptados ao consumo do concentrado. As papilas luminares desenvolvidas para absorver os ácidos graxos isolados. Então, 3 semanas antes do parto, já vai iniciar o fornecimento de concentrado, preparando a vaca para consumir concentrado no início de lactação. Então, fornecer em torno de 0,5 a 1% do peso vivo, dependendo do score corporal. O ideal seria você separar as vacas em 2 lotes. Então, nós temos o período inicial, o lote do período inicial do período seco, que seriam os 40 dias do período seco, os 40 dias iniciais do período seco. Para essas vacas, você vai fornecer uma dieta rica em fibras. E o segundo lote, as vacas que estão os 21 dias antes do parto, ou seja, os 21 dias no final do período seco. 21 dias antes do parto, você vai iniciar o fornecimento de alimentos concentrados. Justamente para você preparar essa vaca para o início de lactação. Então, esse aqui seria o período de transição, 21 dias antes do parto e 21 dias após o parto. É o período crítico para a vaca em lactação. É um período que ela está saindo de um período de vaca seca, entrando no período de vaca em lactação. Então, é ideal, nesses 21 dias antes do parto, iniciar o fornecimento de concentrado para adaptar as vacas ao consumo de concentrado, que será alto após o parto. A vaca vai parir, vai entrar em lactação, início de lactação. A vaca vai apresentar uma alta produção de leite, vai apresentar um baixo consumo. Você vai ter que fornecer concentrado para minimizar esse balanço energético negativo, esse baixo consumo de matéria seca. Então, eu tenho que adaptar essa vaca antes. Então, 2 a 3 semanas do parto, eu inicio o fornecimento concentrado e faço fornecimento de dietas aniônicas para evitar a febre do leite. Tem uso de sais aniônicos que podem auxiliar nisso aí. Então, aqui seria o período seco. O período de transição seria aquele período de 3 semanas antes do parto, 3 semanas após o parto. É o período crítico de vacas em lactação. É o período crítico para vacas leiteiras, 3 semanas antes do parto, vaca seca, 3 semanas após o parto, vaca em lactação. Então, esse período de transição é um período crítico, onde pode ocorrer vários distúrbios, como cetose, febre do leite. Então, toda a atenção tem que ser redobrada nesse período aqui. Então, fazendo um resumo do manejo nutricional de vacas em lactação e vacas secas. Início de lactação, eu posso usar essa regrinha, 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido. Início de lactação, as vacas atingem o pico de produção, estão em balanço energético negativo. No meio da lactação, eu posso fornecer essa regrinha aqui de 1 kg de concentrado para cada 3 kg de leite produzido para vacas com produção maior que 5 ou 12 litros de leite. Já expliquei isso aqui. No meio de lactação, a produção de leite começa a cair cerca de 10% ao mês. As vacas atingem o pico do consumo de matéria seca e já estão em balanço energético positivo. Final de lactação, posso usar a relação de 1 kg de concentrado para cada 4 kg de leite para vacas com produção maior de 8 a 10 litros de leite. Mesmo esquema aqui. As vacas estão em balanço energético positivo e acumulam reservas corporais para o parto. E o período seco, secar as vacas 60 dias antes do parto, fornecer concentrado a partir de 21 dias antes do parto. Então, as vacas devem parir com score corporal 3,5, um bom score corporal. Aqui seria o fornecimento concentrado para vacas, fazer uma sugestão de separação de lotes. Se o volumoso é um volumoso de média qualidade, vacas até 8 litros não comem nada de concentrado, vacas sem cordão, acima de 8 a 11 comem 1 kg, acima de 11 a 14, 2 kg, acima de 14 a 17, 3 kg, acima de 17 a 24 kg, lote de primíparas separadas. Então, vamos separar, fazer um lote de primíparas, porque as multíparas apresentam dominância de coxo. Então, o ideal é fazer um lote de primípara separada e manejar pela produção, e fazer um lote de vacas em início de lactação.
aí suplementar naquela proporção de 1 kg concentrado para cada 2,5 kg de leite produzidos. Aí já conta a produção total de leite. Ok, pessoal? Muito obrigado. Considerações finais: o manejo de alimentação de vacas em lactação é de suma importância para que as mesmas possam expressar todo o seu potencial produtivo e reprodutivo. Lembrando que as vacas em lactação são as vacas que estão pagando as contas da propriedade, são as vacas que estão produzindo leite. Então todo esse processo aí de vaca seca para vaca em lactação, de período de transição, de você manejar de forma correta a vaca em início, meio e final de lactação é muito importante para você obter uma alta rentabilidade. Muito obrigado, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal.